Em média, foram 66 dias, essa é uma pesquisa da Universidade de Londres, publicada pela Universidade de Londres. Em média, 66 dias você se consolida um hábito. Só que, por exemplo, um vício para uma pessoa se tornar dependente de cocaína, em média, 4 vezes que a pessoa utilizou, em média, ela já se tornou dependente. São pesquisas que comprovam isso. Então, cada tipo de substância pode ter um número. E quando eu digo 66 dias, essa é uma média geral. Pode ser que para você vai ser 100 dias, pode ser que para você vai ser 3 dias. E entre a média, de acordo com a pesquisa realizada na Universidade de Londres, um hábito é consolidado em 66 dias. Agora, falando sobre a nossa comunicação para criar a nossa realidade, o conceito da hipnose transformacional, entendendo mais profundamente essa relação com os vícios, quando uma pessoa diz que, nossa, eu sou apaixonado por comer, percebe? Isso é muito mais emocional do que necessariamente só falando racionalmente. Até porque tem toda uma história. Tem todo sobre como era a relação com a comida, como era o preparo com a comida, a relação, principalmente a relação de amor que era dado à comida em relação aos pais. Você vai ver que geralmente compulsão alimentar está muito ligado com privação de alimento durante o período da infância e adolescência. Talvez a mãe e o pai falavam assim, você não pode comer senão você vai engordar. Então era como se fosse, nossa, então comer deve ser algo maravilhoso. Sem perceber, essa pessoa pode começar a pensar assim, ou pelo contrário, dependendo da pessoa que interpretar, ela pode de repente desenvolver algum tipo de anorexia ou bulimia. E uma coisa até curiosa sobre, agora falando sobre questão de compulsões, a anorexia é uma das poucas tipos de doenças assim que a pessoa ela acaba tirando a sua própria vida aos poucos, fora a depressão que causa suicídio e tal, mas a anorexia é pior do que a compulsão alimentar para comer demais. Porque a pessoa, ela se vê, ela cria uma distorção da própria imagem também, então tem alguns fatores psicológicos envolvidos ali, e isso está diretamente ligado com fatores emocionais. Se você conversar, e isso eu já fiz assim com centenas de pessoas diferentes, e quando você vai percebendo a história dessas pessoas, sempre tem pontos chaves e vários pontos chaves, geralmente para reforçar. Tem uma teoria que, essa teoria, ela começa com Freud trabalhando a ideia de inconsciente, a ideia de memórias reprimidas, a ideia de coisas que foram reprimidas em nossa história, e depois tem um outro teórico que se chama Roy Hunter, que trabalha com a ideia que é bem interessante de evento sensibilizador e evento ativador, que é a ideia de que houve algum momento onde você se tornou mais sensível a algum tipo de trauma, vamos dizer assim. E depois você foi ativando isso. Como assim? Imagina que na história de uma pessoa, até então, ela não estava nem aí com pudim. Aí, de repente, a mãe prepara um pudim super delicioso no aniversário dela. Essa pessoa associa o pudim ao ser amado incondicionalmente. Ela nem sabe disso. Mas na vida adulta dela, sempre que ela precisa ser amada incondicionalmente, ela vai lá comer o pudim. Porque isso está registrado. E nós registramos as nossas memórias, não só hipocampal, nós não só registramos, mas também na nossa amígdala mesmo, a nível fisiológico, nós começamos a registrar essas memórias. Tem uma história interessante do paciente chamado HM, que esse paciente, ele arrancaram o hipocampo dele. O hipocampo é onde a gente consolida nossas memórias, para ficar mais claro. E, assim, um dos grandes responsáveis pela consolidação de memória, principalmente a longo prazo. E ao arrancar o hipocampo do HM, porque ele tinha uma epilepsia grave na época, e isso tem mais de 50 anos atrás, então, na época, eles não tinham noção do que o hipocampo fazia. O HM, ele continuou consolidando um tipo de memória, chamado também de memória prime, que é quando a pessoa repete várias vezes aquele ato e sem saber por que ela aprende algum tipo de algo novo e consolida memórias. Como assim? Eles pediam para o HM fazer desenhos. E mesmo ele tendo a sensação que era a primeira vez na vida que ele estava fazendo um desenho, ele desenhava, depois de alguns anos, desenhava extremamente bem, como um desenhista profissional. Mesmo ele tendo a sensação que ele não tinha habilidade para desenhar. Quando ele buscava lembrança, não, eu não sei desenhar, não. Só que ele ia desenhar e ele desenhava extremamente bem. Por quê? Porque o corpo dele, o braço dele, registrou como é fazer aquela linha do jeito que ele está pensando. Ele não precisa nem saber que ele sabe desenhar. Da mesma forma
que se você perde parte da memória, pode ser que você ainda continue sabendo falar, pode ser que você ainda continue sabendo andar de bicicleta, pode ser que você tenha várias partes da memória operacional, a gente consegue continuar realizando. Então tem muita coisa que é registrada, que está registrado quase que no seu corpo mesmo, sobre o que um tipo de pudim pode significar para você, ou o que um tipo de comportamento pode significar. E fazer essa reconfiguração, ela é extremamente importante e tem técnicas para isso. E uma técnica muito interessante, extremamente poderosa, que ajuda nessa reconsolidação, o primeiro passo é trazer emoção associado ao que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Imagina que tem uma pessoa que está dependente do cigarro. Está dependente do cigarro ou dependente da comida. Imagina isso. Essa pessoa está viciada, dependente do cigarro. Eu preciso trazer uma emoção. Então, imaginando isso. Uma pessoa, ela traz emoção relacionado, seja o ato de fumar, seja o ato de comer compulsivamente. Como você vai trazer emoção? Você pergunta, o que você sente quando você vê algum tipo de comida e você sente aquela vontade de comer? Nossa, eu sinto como se tivesse um amor em pessoa ali. Percebe? Olha o quanto a pessoa vai criando. E eu já fiz isso milhares de vezes, então vai ficando cada vez mais claro. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu sinto como se tudo tivesse perfeito, ou eu sinto... Tem gente que fala isso, eu sinto raiva. E é curioso isso, porque quando você pergunta, tem que ser o mais espontâneo possível. Por isso que é interessante fazer o processo de indução antes. O processo de indução não é para deixar ninguém consciente, igual muita gente pensa. Eu não consigo ser induzido. Na verdade, nós somos induzidos o tempo todo. Se eu perguntar para você, por exemplo, se eu chegar para a Júlia e perguntar sobre o Dudu, e perguntar sobre uma memória do Dudu, daqui a pouco ela já começa a se envolver com a cena. O Dudu, o filho da Júlia. Então, da mesma forma, se começam a perguntar sobre coisas que trazem memórias da minha história, daqui a pouco eu me envolvo com a cena. E eu tô alterando o meu estado. É impossível. Eu começo a sorrir, eu começo a ficar triste, dependendo da memória que vier. Então, o que é trazer emoção? Simplesmente a pessoa está consciente. Só que simplesmente eu faço a indução. A indução se a pessoa está pensando nas contas que ela tem que pagar, ela está pensando uma coisa nada a ver, eu começo a conectar com essa pessoa. Eu peço para ela seguir alguns passos simples. Ao seguir esses passos simples, a pessoa agora ela fica mais, vamos dizer assim, mais conectada comigo. É como se você chegasse, imagina que você está num ambiente e você está conversando com a pessoa. Quem já sentiu isso? Você está conversando com a pessoa e parece que não existe mais ninguém no mundo. É só você e aquela pessoa. Todos nós já sentimos isso em algum momento. Uhum. Essa conexão que a gente precisa gerar. E o processo de indução, ele existe para que essa conexão aconteça. Quem já sentiu isso? Estabelecer um rapport, estabelecer essa conexão. Quem já sentiu? Parece que você estava em um local, você começa a conversar com alguém e pode ter 100 pessoas em volta, 1000 pessoas em volta, e parece que ninguém mais existe. Tá só você e aquela outra pessoa. Isso é a conexão gerada com as técnicas da hipnose transformacional. Quando você gera esse tipo de conexão, fica muito mais fácil de trazer emoção envolvida. Porque imagina, se a pessoa e eu estamos conectados e eu pergunto para a pessoa sobre qualquer coisa, a chance dela trazer uma memória relacionada àquela coisa é muito mais elevada. É diferente de se eu chegar para uma pessoa que eu nem sei quem que é na rua e perguntar. Então, antes que essa conexão aconteça, o processo da hipnose transformacional não é conduzido de forma organizada, ele está sendo conduzido de forma aleatória. E o trabalho do hipnotista, no conceito da hipnose transformacional, é ajudar a pessoa a sair de um estado de hipnose que ela está vivendo para entrar em um estado de hipnose mais assertivo para a vida dela. Ela continua ouvindo tudo, ela continua sabendo tudo o que está acontecendo. Só que naquele momento que essa conexão acontece, e aí eu posso perguntar qual o sentimento que vem. Me fala a primeira coisa que te vem na mente. A pessoa fala mais espontaneamente, sem colocar aquelas barreiras todas, sem colocar todos os julgamentos, ou sem perguntar para que você quer saber disso? Porque agora nós estamos mais conectados. E ela está me ouvindo, ela sabe tudo o que está acontecendo. Só que quando ela fala desse sentimento, eu posso trabalhar com esse sentimento.